Good morning, everyone. How are you? Como vai vocês, galera? Hoje nós iniciaremos nossa videoaula 2. Nós iremos fazer o comentários das questões 5 ao 8, tá? Lembrando que a gente já tinha até feito o comentário da questão 5 na aula anterior, mas a gente vai analisar novamente. E aí eu coloquei uma frasezinha: Never worry about the problem. Always worry about the solution. Então, essa frasezinha quer dizer, nunca se preocupe com o problema, sempre se preocupe com a solução. Então, na vida, a gente deve buscar sempre a solução, né? Em vez de ficar pensando só nos problemas. Então, a gente vai iniciar. Voltando à questão 5, lá no texto, mencionando o texto, né? Depois que você conhecer as palavras cognatas do texto, releia e identifique sua ideia central. Lembrando que a gente vai falar só novamente aqui sobre as palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo sentido parecido. Nós temos 3 tipos, só que nós temos as idênticas, as parecidas e no sentido mais que distante, mas um pouco parecida. E aí, nós analisamos aqui que alguns cognatos, por exemplo, nessa lista aqui, cognatos verdadeiros comuns, né? Accident. Então, a gente tem aqui, ó, vou pegar o mouse aqui e nós iremos analisar. Accident, kinetic, different, economy, example, idea, important, material, positive, video. Então, aqui são palavras que se assemelham ao português e elas têm o mesmo significado. Accidental, acidental, connect, conectar, different, diferente, economy, economia, example, exemplo, idea, ideia, important, importante, material, material, positive, positivo, video, vídeo, né? Então, aqui são as palavras cognatas, ou seja, elas se assemelham em português e têm o mesmo significado. Já essas daqui a gente já chamam de falsos cognatos, ou também conhecido como false friends. Então, olha aqui, por exemplo, actually, se fosse olhando ao pé da letra, a gente acha que seria atualmente, mas significa na verdade. Agenda, a gente acha que é agenda, mas significa pauta do dia. Application não significa aplicação, significa inscrição. Argument não significa argumento, significa discussão. Baton não significa batom, significa batuta ou cacetete. Olha esse aqui, o erro mais comum. College não significa colégio, significa faculdade. Compromise significa entrar em um acordo, não compromisso. Custom não significa costume, significa fantasia de roupa. Date não significa data, significa dados. Exquisite não significa esquisitice, significa belo, refinado. Fabric não significa fábrica, significa tecido. Fábrica a gente chama factory. Intend não significa entender, significa pretender. Lunch não significa lanche, significa almoço. Quando você quer falar lanche, a gente utiliza o termo snack. Medicine não significa medicina, significa remédio, mas é medicina num outro sentido de fabricação de remédio. Parent não significa parente, significa pais. Vegetables, verduras e legumes, tá? Então, é só para a gente entender os falsos cognatos aqui. E agora, a gente vai trabalhar principalmente com os auxiliares de pergunta no Simple Present, que a gente chama de do e does. Aqui é muito importante notar, depois se vocês quiserem fazer a anotação do slide, que o did é o auxiliar de pergunta na forma do passado. Então, vou até sublinhar aqui para vocês analisarem aqui, ó, o do passado. E aí, a gente tem I, you, he, she, they. Então, quando eu faço uma pergunta simples usando do e does, eu quero saber a rotina de alguém, uma pergunta que envolve rotina. Por exemplo, ou uma atividade ou uma rotina. Então, do you speak English?